Chegou no balcão do ninho. Salve. Capítulo 1 eu gostei, já que tá me dando um salve, né? Simpatiquíssima a Stephanie Fernandes. Simpatiquíssima. Sob a luz vermelha é o nome dele. E a gente vai ler o capítulo 1, né? Ou até onde a gente aguenta ler. Lobo não come lobo. Dr. Guido Palomba, psiquiatra forense. Ô, Sté, com todo respeito do mundo, mas não dá pro nome do cara seguido. Não dá. Não dá pro nome do cara seguido. Salve, Tris. Boa noite. Boa noite pra Janine também. Mas eu vou relevar. Mas não dá pra ser... Não, tudo bem. Tudo bem que ele é real. Puta, coitado desse cara, mano. Se ele fosse brasileiro. Bora lá. A escuridão não dura para sempre. Assim como nenhuma mentira se mantém oculta eternamente. Esse começo aqui, primeira frase, primeiro início, sempre é muito importante, né? A escuridão não dura para sempre, assim como nenhuma mentira se mantém oculta eternamente. Gostei? Não muito. Mas desgostei? Não muito também. Então tudo bem, assim, nada demais, mas pelo menos tentou me dizer que é sobre mentira a história, né? O legal da primeira frase é ela conseguir trazer o leitor imediatamente pro texto, mas é muito difícil fazer. Então, vai ser normal. Ah, valeu, Janine. A Janine falou que a estante está organizadinha. Ainda vamos mudar, tá? Porque atrás de mim tem os livros de estoque da letra A e B da Flive. Só que a gente quer passar para cá os livros que foram publicados. Eu tenho um exemplar de cada livro da Flive que foi publicado até hoje. Só que quando a gente organizou a estante, a gente colocou eles do lado de lá e não do lado de cá. Aí a gente vai inverter em breve, que eu acho que vai ficar mais bonito. Vamos continuar. A aurora iluminava as cortinas e janelas, bem como a fatal verdade a qual confrontaria a boa e pacata cidade de São Caetano do Sul naquela manhã de quinta-feira. Ok. Pouco antes do amanhecer, parte dos moradores do antigo edifício de esquina da rua Santa Catarina com a Francisco Matarazzo, algumas pessoas podem achar isso ruim. Eu gosto. Eu gosto. É um pouco corrido, é um pouco truncado. Salve, Pedro, boa noite. É um pouco uma coisa em cima da outra? É. Mas eu gosto. Parte dos moradores, né, estava acordada. Se preparavam para seguir sua rotina quando ouviram um baque surdo. Eu não gosto de baque surdo, mas eu entendo o que significa. A primeira pessoa a botar a cabeça para fora da janela foi Célia. A mulher de meia idade estava com insônia devido a uma angústia que a acometia. Ô, Célia, eu te entendo. Às 5h40 da manhã, tomava um chá morno sentada no sofá. Havia desistido de dormir. Percebeu um grande vulto extremamente rápido pelo periférico de sua visão e um arrepio gélido a percorreu. Deixou sua caneca na mesa de centro. Afastou as cortinas com certa urgência violenta e abriu as janelas em seguida. Olhou diretamente para a calçada, direção de destino do avistamento. O que viu foi aterrador. Outros vizinhos fizeram o mesmo. Uns transeuntes, que aos poucos faziam seu caminho para o trabalho, pararam para observar o inusitado e terrível acontecimento. Claramente alguém se jogou, né? Aí eu acho que o baque não é surdo, o baque é molhado. O baque, ele é assim, o som como se uma bexiga tivesse estourado no meio-fio. Outros vizinhos fizeram os mesmos. Um jovem estava exposto a 2 metros da fachada do prédio, em frente à doceria. Tinha os olhos fechados, braços e pernas estendidos. Sua camisa preta de botões estava aberta. Célia o reconheceu de imediato. Era Léo. Com a mesma velocidade que o viu, saiu do apartamento e desceu as escadas edifício afora. Léo, Célia chamou, ajoelhada ao lado dele, segurando seu rosto, desferindo leves tapas. Responde, menino. Mas o Léo claramente foi de arrasto. Saiu do apartamento e desceu as escadas. Esse aqui eu já li. O que foi isso? Léo! Isso na frente da doceria da esquina, dizia um rapaz ao telefone. O desconhecido atraiu a atenção de Célia. Ela sequer percebeu sua aproximação. Léo entreabriu os olhos lentamente. Que isso? Que isso? O cara sobreviveu. Olhando para a vizinha desesperada, tentou engolir saliva, um grande esforço em vão. Tossiu e de seus lábios saiu um filete de sangue e morreu. Morreu devagar, né? Ao redor de seu cabelo, o chão começou a se tingir de vermelho escuro. Eu chamei a ambulância, disse o desconhecido. Eles estão a caminho e vêm com a polícia. Oxe.
Uma jovem de roupas brancas e mochila se aproximou rapidamente da senhora e do rapaz. Se ajoelhou, retirando sua mochila das costas. Eu acho que não precisa falar que ela estava de mochila aqui, se você vai dizer que ela vai tirar das costas a mochila depois. Tá tudo bem você só falar essa vez aqui. Com licença, senhora, eu sou enfermeira. Vou prestar os primeiros socorros até que a ambulância chegue. Alguém já chamou o SAMU? Eu chamei, respondeu. Esse ponto não precisa, tá? Porque é verbo de send aqui, então não precisa de pontuação. Respondeu o homem, ainda próximo. Não mova o rapaz, ele certamente tem fraturas. Mexer nele pode piorar seu estado. Aqui a mesma coisa. Disse a enfermeira, enquanto verificava a frequência cardíaca e se certificava se ele respirava minimamente bem. Célia soltou o rosto do rapaz. Visivelmente fraco, Léo apenas passava seus olhos de uma a outra, com a visão turva e a sentindo arder. Salve, Kleber, boa noite. Podia-se ouvir ao fundo a exclamação das pessoas, homens e mulheres escandalizados obstruindo a calçada, a rua e se aproximando cada vez mais. Qual o seu nome, moço? Hein? O meu é Helena. Olhe pra mim, fica aqui comigo. Insistia ela. Mesma coisa. Qual o nome dele? A senhora o conhece? É Léo, é meu vizinho. Um bom menino, meu Deus, por que isso aconteceu? Sua voz aqui já tá correto. Interrogação e o maiúsculo. Sua voz vacilou quando ela levou as mãos ao rosto, abafando o choro que finalmente iniciava. Alguns dos moradores, os mais curiosos, usaram do pretexto de suas saídas ao trabalho para ver mais de perto. Que horror! Exclamou uma voz feminina. Aqui tá correto. Tem a exclamação, mas é minúsculo porque exclamou é um verbo de send. Ele está vivo? Questionou um outro homem. Quem morava ali não acreditava que se tratava do menino do apartamento 41. O conheciam, uns mais, outros menos. Mesmo que pudessem deduzir que ele não era lá uma das pessoas mais certas do mundo, jamais imaginaram aquele tipo de cena. Ele caiu de qual andar? Perguntou uma moça curiosa. Célia ouvia algumas conversas, mas mal conseguia se ater totalmente. Do quarto andar, respondeu outra. Eu já tenho uma opinião e eu tenho um comentário geral sobre o texto, mas a gente só avaliou 7 minutos e meio, então a gente vai continuar avaliando e vamos ver se muda a minha opinião, senão no final agora tô avisando, já tenho um veredito, uma nota, uma opinião de como melhorar, tudo, já tá com certeza, por enquanto com certeza definido. Por reflexo, olhou para a janela de onde ele teria caído. A cortina branca esvoaçava com uma leveza descabida. O céu ainda clareava e era possível ver uma luz avermelhada e viva contra a brancura do tecido. Tem muita gente aqui, se afastem, Helena pedia, tentando agora estancar o sangramento da cabeça. Não sei como ainda está acordado, Léo, mas continue, eu também não faço ideia. R.W. Ledwig, boa noite, meu parceiro. Ele perguntou como é que faz para enviar o seu texto. Então assim, eu vou explicar brevemente, mas é muito prático, tá? Você que quer enviar o seu texto vai virar membro aqui do canal e como membro é só você enviar o seu texto para lucas@editoraflive.com. Quando você mandar para lá, coloca no assunto análise do ninho para eu saber que é sobre isso. No corpo do texto você escreve o que você quiser e você anexa nesse e-mail o documento. Não é para mandar no corpo do e-mail, é para mandar algum documento. De preferência um Word, porque se você manda um Word para mim, eu consigo mexer no seu texto, o que é muito mais divertido. Se você manda um PDF, eu vou só ler e talvez as dicas que eu vou dar para você não vão ficar tão evidentes. Vocês ouviram? Se afastem, pediu um dos vizinhos, afastando os demais juntamente as duas pessoas. Ouvia-se a sirene de ambulância e também era a polícia. Haviam sido rápidos em atender ao chamado, mas não o suficiente. Ei, Léo, chamou Célia. Esse aqui também, sem ponto. Notando os olhos vidrados. Léo, ela gritou enquanto Helena abria ainda mais a camisa preta do rapaz, botões espalhados pela força com que ela puxou e posicionou as mãos sobre o peitoral. Aqui eu não gostei muito não. Botões espalhados pela força com que ela puxou e posicionou as mãos. Com que ela puxou. Isso aqui tá ruim mesmo. Seria algo mais assim. Os botões foram espalhados pela força com que ela puxou. Ponto. Posicionou as mãos sobre o peitoral, à altura do coração. Célia o sacudiu, contrariando a enfermeira. Senhora, se afaste, exigiu Helena, iniciando a massagem cardíaca. O homem que havia chamado a ambulância junto ao filho de Célia, que conseguiu chegar à mãe, a agarraram pelos braços e a levaram para dentro. A mulher permaneceu em choque. Seu marido a abraçou. Uma viatura da polícia militar abriu caminho em meio aos curiosos, com sua sirene
e o giroflex castigando a vista de quem se atrevesse a olhar. Desceram e cercaram o local do incidente. Se afastem, deixem os socorristas trabalharem. Se afastem, já mandei, bradava o comandante Silva. Faltou criatividade. Que liderava a diligência. Fez sinal para 3 homens subirem ao edifício. O objetivo era verificar internamente o imóvel e imediações. Um acontecimento daqueles pediu um protocolo de ação rápida. Os paramédicos tentaram por longo período trazer Leonardo de volta, sem sucesso. O declararam morto às 6 horas e 22 minutos. Ao constatar o fato, o policial chamou a delegacia via rádio, comunicando a ocorrência e pedindo a presença da perícia. Mais uma tragédia, como se já não bastasse a onda de crimes que havia cometido a região do ABC Paulista. Legal. Os policiais que foram verificar sinais de luta no apartamento retornaram dando relatório negativo para iniciar o suspeito de crime. Helena ainda estava com a equipe do SAMU, que atendeu ao chamado. Ela o observou e foi invadida por um turbilhão de sentimentos, como se o luto fosse dela. Como católica fervorosa que era, fez uma oração silenciosa para ele e, ainda observando, notou que havia algo na mão direita dele. É uma pena que não tá do jeito que eu queria, porque essa citação de ela ser uma católica fervorosa e ela ter um terço e tal, é tipo um terço, né? É muito bacana, é muito interessante. Salve Amanda, salve TH Silva. Era uma fina corrente prateada que envolvia um delicado pingente em forma de coruja com uma pedra azulada ao centro. O desenrolou dos longos dedos de Léo e o ergueu para examinar. Virou-se para o pelotão que ele se encontrava. A agente mais próxima percebeu que a enfermeira buscava por alguém. Posso ajudar? Perguntou a policial. Esse perguntou é minúsculo, tá? Que é verbo de Sandy. Isso aqui estava na mão dele. Helena ergueu a corrente e a mulher foi ágil em calçar luvas. Ao receber o pingente, o levou ao chefe da diligência, que observou e tomou de sua mão. Obrigado, agente dos anjos. Que isso? É um título? Agente dos anjos? Porque senão o agente é minúsculo, tá? Opa, salve RW Ludwig. Obrigado por ser um membro, mano. Bem-vindo aos Corvos. Agora, fica à vontade para mandar o seu texto. E tem alguns vídeos exclusivos para membros, tá? Algumas lives também. Mas deixe isso para perícia, ok? Não brinquem de investigadora, não é hora. Diana dos Anjos, aparentemente é obrigado, agente com A minúsculo. Diana dos Anjos era agente policial há 2 anos e meio. Estava sob a tutela do comandante Júlio Silva, com quem constantemente entrava em embates por discordância. Lucas, por que agente é minúsculo e comandante é maiúsculo? Se fosse soldado dos anjos, poderia ser maiúsculo. Não é obrigatório ser maiúsculo. Quando você que é escritor escolhe escrever algo maiúsculo, você está dizendo para o teu leitor que aquilo é importante. Quando você escreve com letra minúscula, você está tirando a importância dela. Tem situações como prefeito, presidente, rei, que quando você escreve com a letra minúscula, você dá uma opinião sobre aquele personagem, entendeu? Agora, tem títulos, como um título que você inventa no seu livro, se ele for maiúsculo, você dá uma importância para aquilo. O comandante, ele pode ser maiúsculo, porque é uma patente, né? Um título. Agente é só um profissional, né? Um profissional ali que trabalha naquele setor. Não é o título da Diana. A Diana, se está na PM, pode ser cabo, soldado, sargento, entendeu? E aí seria o título dela. Mas ela continua sendo uma agente da PM. Enquanto o comandante Júlio Silva também é um agente da PM. Só que ele está sendo chamado de comandante. Com quem constantemente entrava em embates por discordância. Ele sequer a olhou nos olhos quando cortou as intenções de Diana. Sim, chefe, respondeu ela, mordendo a parte interna das bochechas para esconder seu descontentamento com aquele desdém. Em vez disso, continuou, a encarando desta vez. Me ajude a organizar a situação aqui. Eu acho que esse ponto não é necessário também, não. Me ajude a organizar a situação aqui. Disperse essa gente toda, porque daqui a pouco a perícia do SHPP chega e temos que dar apoio. Acho que para é melhor mesmo. Para fazer em local o mais rápido. Talvez isso aqui é um termo policial, não sei. O mais rápido possível, porque hoje tem jogo do Palmeiras. Acho que essa frase ficou muito grande para você no final falar do jogo do Palmeiras. Eu gostei do jogo do Palmeiras, mas eu acho que a frase tinha que ser menor.
Pode crer. Sorriu de leve, insensível à cena na qual estavam. Algumas pessoas poderiam pensar que ele já estava apenas acostumado, por conta da rotina de crimes com a qual lidava. O guardou no bolso do uniforme de qualquer jeito. Diana o fitava com desprezo. Ele sequer se atentava ao olhar venenoso da subordinada. Se perguntava eventualmente como ele havia conseguido seu cargo agindo daquela forma. Diana virou-se mais uma vez para o corpo do rapaz, que aguardava para ser finalmente levado ao IML. O estado daquele corpo, a circunstância da morte, o pingente em sua mão e aquela iluminação peculiar, para ela, à primeira vista, nada parecia se encaixar, e sentia-se frustrada por ter suas intenções travadas pelo seu superior. O que restava para ela era aguardar a perícia e rezar para que sua intuição não estivesse certa. Suspirou e olhou para cima. Seus olhos chegaram à janela cuja cortina continuava a tremular a menor brisa. A cortina que ainda reluzia o vermelho do interior do apartamento. Esse detalhe singular fez brotar em Diana um mal-estar repentino, se perguntando o que aconteceu naquele apartamento. Tá, a minha opinião não mudou. A minha nota pro texto é 5. Essa nota ela pode ser pesada, mas eu vou explicar ela, eu acho que vai ficar muito claro por que eu dei nota 5 pro texto. Eu entendi absolutamente tudo o que a Stephanie quis dizer. Tudo. Eu entendi tudo. Provavelmente eu vou até lembrar bem do que ela contou aqui, entendeu? Se alguém me fizesse uma pergunta sobre esse texto, provavelmente eu saberia responder. O problema é, se eu vou lembrar dele e se eu entendi tudo, por que a nota dele é 5 e não uma nota maior? Por 2 pontos. O primeiro, e que poderia salvar o texto um pouco, é a história. Eu não vi uma história aqui dentro. Ah, Lucas, vão investigar o crime. Mas nada nesse primeiro capítulo me fez entender que essa é a história. Por quê? Essa história pode ser a história de amor da Diana com o comandante. Algumas pessoas podem estar pensando, pô, não faz o menor sentido uma história de amor entre a Diana e o comandante começar com uma cena de crime que a Diana fica encucada. A gente conheceu muito bem nesse primeiro capítulo a Diana e o comandante. A gente conheceu muito bem a Célia também, o que quer dizer que ela vai ser uma personagem relevante na história. Por meio das investigações, a Célia pode ser o mentor romântico da Diana. A Diana pode chegar lá, começar a investigar, a Célia é o contato dela, aí a Célia cutuca ela assim e fala, hein, e aquele seu comandante gato? Aí ela fala, gato? Ele é um escroto, entendeu? E aí começa uma história que o título poderia ser Apaixonada pelo meu comandante abusivo. Entendeu? E aí o que a Steph falou é verdade, ela acabou de comentar isso. Ficou parecendo uma apresentação. Parece que a gente está introduzindo as coisas, mas qual é a história que eu vou ler não ficou clara. Não ficou claro qual é a história que eu vou ler. E como eu não sei que história eu vou ler, eu não fiquei interessado para saber o que acontece depois. Porque eu não tenho conexão nenhuma com o Léo, eu não ligo pro Léo, eu não faço ideia quem é o Léo. Não faço ideia de quem é o Léo. Ao mesmo tempo, e aí foi o que matou o texto de ganhar uma nota de publicação, é porque esse texto, ele é um texto mecânico. Ele é um texto mecânico. O que quer dizer ele ser um texto mecânico? A Esther, ela ainda, baseado nesse texto aqui, tá com uma escrita amadora. Amadora no sentido de não conseguir colocar personalidade no texto. Então, ela sabe explicar o que ela quer. Eu entendi tudo o que ela quis dizer. Só que eu não me diverti enquanto eu entendia. O trabalho do escritor é muito isso. É você contar algo, mas de uma forma que você diverte o seu leitor, que ele fica viajando em como você conta a história. Você não entende a história com o lóbulo de aprendizado. Você aprende história com você lê a história com a imaginação.
E aí você está dentro da história. E esse poder é um poder que o escritor ele desenvolve, né? E é assim que a gente se destaca no mercado, conseguindo fazer alguém ler o que a gente escreveu e ela viver aquele sentimento. E a gente não vive o sentimento lendo uma explicação do que aconteceu. A gente vive o sentimento quando a semiótica das palavras faz a gente se conectar com aquela história e se sentir lá dentro. Se sentir como o personagem se sentiu, entendeu? Esse tipo de coisa. Então esses dois pontos, eles são muito cruciais. Assim, fazendo uma análise muito breve, eu chutaria que, no caso da Stephanie, ela se aprimorou muito em alguma coisa, sabe? Deve ter alguma ferramenta, técnicas, próprio português, a literatura, em alguma área do trabalho de ser escritor, a Estela mergulhou, porque ela escreveu de uma forma que eu entendi tudo que ela quis me dizer. Então isso já é difícil, isso já não é fácil de fazer. Só que tem outras áreas agora para você desenvolver. Aí o que eu sugiro fazer para desenvolver o seu estilo, a sua voz, é você escrever mais, você diversificar suas referências. Hoje, não sei o que você consome, de filme, de série, de tudo. Mas você tem que diversificar suas referências. E dentro de referências de escritor, muita gente acha que eu falo isso brincando, mas eu não falo brincando. Escritor tem que viver a vida. E tem que viver a vida de verdade. Tem que ter experiências diferentes. Tem que ir além do que uma pessoa cotidiana faz. Porque você é artista. E o artista ele traduz muito da vida real para a sua arte. E se você é uma pessoa que só tem bagagem teórica, você tem metade do potencial que você poderia ter de construir algo. A bagagem teórica mais a bagagem real é o que constrói um escritor completo. Então, isso é para resolver a primeira questão, a questão da personalidade do texto. E sobre a história, que história você está contando, aí eu reforço o rolê de viva a vida. Conheça a gente, faça coisas, entendeu? Porque isso vai abrir a sua visão para a complexidade das pessoas e das histórias que elas vivem. E vai te ajudar a construir histórias mais originais e mais marcantes. Vamos ver o que a Esté me falou. Eu li muito clássico desde nova por conta de outra profissão que eu tenho. Voltei a ler e estou começando a variar agora. Da hora. Mas uma coisa que eu consumi muito foi True Crime. Eu acho que se essas são as suas referências principais, é uma ótima ideia você ir ler um romance Água com Açúcar, você ler uma fantasia, bem fantasia mesmo, coisa boa. E contemporânea. Literatura contemporânea. Literatura contemporânea é muito importante. Pode ler os clássicos também, não tem problema nenhum. Acho que a gente tem que ter um equilíbrio, clássicos e contemporâneo. Quem fica só no contemporâneo, muitas vezes pega escritores que ainda não estão no seu auge. Então você não tem aquela experiência de ler o melhor daquele gênio, sabe? É muito difícil você pegar um gênio na mão quando ele ainda é contemporâneo. O clássico, ele já é clássico porque ele é uma das melhores obras de um dos maiores gênios da literatura da história do nosso mundo. Então, óbvio que vai ser uma experiência diferente. Se você lê só clássico, por outro lado, você se limita em várias coisas. Várias coisas. Mas, no geral, é um bom começo. Tá? É uma nota 5 com totais potenciais de virar uma nota 10 no futuro. Porque você citou a ABC Paulista, enfim, várias coisas. Gostei. Deixa o seu like. Quem tá na live, deixa o seu like. Quem tá vendo em vídeo gravado, deixa o like. Quem tá no Instagram, vem pro YouTube.